Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar na história de um dos discípulos mais enigmáticos e discretos de Jesus, Bartolomeu. Seu nome talvez não seja o primeiro que vem à mente quando pensamos nos 12, mas sua jornada é um poderoso testemunho de fé, coragem silenciosa e um legado que brilha na eternidade. Poucos sabem o quão importante Bartolomeu foi entre os apóstolos. Um homem de poucas palavras, mas de uma fé inabalável. Seu nome quase não aparece sob os holofotes, mas sua história ecoa poderosamente através das páginas do Evangelho. Prepare-se para descobrir como a vida desse homem, que começou na dúvida, se transformou em uma das mais belas demonstrações de devoção. A história de Bartolomeu, que muitos estudiosos identificam como Natanael, começa com um encontro que define todo o seu destino. Ele foi um dos primeiros a ser chamado, mas sua reação inicial foi de ceticismo. Quando seu amigo Filipe o encontra e diz com entusiasmo: "Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José." A resposta de Bartolomeu é quase um desdém. De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Essa dúvida inicial é algo com que muitos de nós podemos nos identificar. Quantas vezes olhamos para as circunstâncias para a origem de algo ou de alguém e deixamos que o preconceito nos impeça de ver o milagre que está bem à nossa frente? Mas Filipe insiste com um convite simples e profundo: vem e vê. E Bartolomeu foi esse pequeno passo de curiosidade, de dar uma chance ao desconhecido, mudou tudo. Ao se aproximar, Jesus o vê e declara algo surpreendente: "Eis um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade." Bartolomeu, intrigado, pergunta como Jesus o conhecia. A resposta de Jesus é um dos momentos mais reveladores de todo o Evangelho. "Antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira." Naquela cultura, estar debaixo da figueira era um lugar de estudo, meditação e oração. Jesus não viu apenas o homem físico, ele viu o coração de Bartolomeu, suas buscas, suas dúvidas e sua sinceridade. Naquele instante, o véu da dúvida se rasgou. Toda a desconfiança deu lugar a uma convicção avassaladora. E Bartolomeu proclamou uma das mais belas confissões de fé: "Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." Naquele momento, o discípulo da sombra começou sua caminhada em direção à luz eterna. A partir desse encontro transformador, Bartolomeu seguiu Jesus com uma humildade notável. Ao contrário de outros discípulos, que por vezes discutiam sobre quem seria o maior no reino, Bartolomeu parece ter encontrado seu lugar no silêncio do serviço. Ele não buscava destaque, não almejava reconhecimento público. Seu único desejo era cumprir a missão que lhe foi confiada. Ela estava lá, absorvendo cada palavra, testemunhando milagres que desafiavam a lógica humana. Ele viu a água se transformar em vinho, os pães e peixes se multiplicarem, os doentes serem curados e os mortos ressuscitarem. Ele ouviu as parábolas que revelavam os mistérios do reino de Deus e sentiu de perto o poder do amor divino transformando vidas, incluindo a sua presença era constante, mas discreta. Um lembrete de que para seguir a Cristo nem sempre é preciso estar na frente. Às vezes, a posição mais importante é simplesmente estar perto. Após a morte, ressurreição e ascensão de Cristo, a missão dos apóstolos entrou em uma nova e desafiadora fase. O Espírito Santo desceu sobre eles no Pentecostes, e aqueles homens, antes temorosos, foram transformados em testemunhas corajosas. E Bartolomeu, o homem de fé silenciosa, não foi exceção. A tradição cristã, embora não detalhada na Bíblia, nos conta que ele levou a mensagem do Evangelho a terras distantes e exóticas. Relatos antigos sugerem que ele viajou para a Índia, para a Armênia
e para outras partes da Ásia Menor. Imagine a coragem necessária para deixar tudo para trás e se aventurar em culturas completamente diferentes, enfrentando barreiras linguísticas, perigos de viagem e a hostilidade daqueles que nunca tinham ouvido falar. Jesus, com a mesma simplicidade e sinceridade que o caracterizavam, ele anunciou a boa nova, plantando sementes de fé em corações sedentos. Ele não levava exércitos nem riquezas, apenas a verdade que havia transformado sua própria vida. O legado de Bartolomeu é um poderoso lembrete de que a grandeza no reino de Deus é medida por critérios diferentes dos do mundo. Sua história é marcada por uma fé inabalável, uma dedicação completa e uma entrega total ao seu chamado. A tradição nos conta que seu ministério foi coroado com um martírio. As circunstâncias de sua morte foram brutais, um testemunho final de sua lealdade a Cristo. Mesmo diante de desafios inimagináveis e perseguições cruéis, ele nunca voltou atrás, nunca negou aquilo que ouviu debaixo da figueira. Seu exemplo ressoa através dos séculos, nos mostrando que nem sempre os mais eloquentes ou os mais visíveis são os mais fiéis. Às vezes, a verdadeira grandeza reside no serviço silencioso, na obediência discreta, no coração que serve sem esperar aplausos. A vida de Bartolomeu nos ensina que o impacto de uma vida não é medido pelo barulho que ela faz, mas pela fidelidade com que ela é vivida. Ao olharmos para a jornada de Bartolomeu, somos convidados a refletir sobre nossa própria caminhada de fé. Quantas vezes Deus nos chama para algo e hesitamos? Assim como Bartolomeu no início, duvidamos, questionamos, deixamos que o medo ou o preconceito nos paralise. Dizemos: será que algo bom pode vir disso? Mas a história de Bartolomeu nos mostra o que acontece quando superamos essa hesitação inicial. Quando ouvimos a voz de Deus e decidimos confiar, mesmo sem entender tudo, Ele nos revela um propósito maior e mais belo do que poderíamos imaginar. Ele nos mostra que Ele nos vê, nos conhece profundamente, muito antes de respondermos ao seu chamado. Ele vê nossas orações silenciosas, nossas lutas internas, nosso desejo sincero de encontrá-lo. Bartolomeu nos ensina uma lição fundamental. A fé não precisa de palco para ser autêntica. Ela não precisa de seguidores, de curtidas ou de reconhecimento público. A fé verdadeira precisa apenas de um coração disposto a ouvir e um espírito pronto para obedecer. É a fé que age quando ninguém está olhando, que serve sem esperar recompensa, que permanece firme nas tempestades da vida. É a fé que encontra sua força não na aprovação dos homens, mas no conhecimento íntimo de que somos vistos e amados por Deus. Que a vida de Bartolomeu, o discípulo que viveu na sombra, mas que agora brilha na eternidade, inspire você. Inspire você a permanecer firme em seu chamado, mesmo que seu trabalho pareça pequeno ou invisível aos olhos de Deus. Lembre-se de que Deus vê cada ato de serviço, cada oração sussurrada, cada passo de obediência dado em silêncio. E Ele que vê o que é feito em secreto, recompensa com a glória da eternidade. A fé silenciosa também tem o poder de mudar o mundo. Muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada pela vida de Bartolomeu. Se esta mensagem tocou seu coração, por favor, deixe seu comentário, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precise ouvir essa inspiração. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para não perder nossos próximos estudos. Que a paz de Cristo esteja com você. 8. A proxy.